Olá, boa noite. Estamos chegando no nosso Podvisão com mais um podcast para falar com você. Você que está em casa agora, você que está em qualquer lugar do planeta, você que está no seu smartphone, chegou o momento da gente estabelecer uma relação agora com Deus. E esse Podvisão de hoje, ele tem um tema todo especial, né? Um tema muito especial que trata de algo que eu tenho certeza absoluta que você que está aí do outro lado, nos acompanhando, você lidar com isso todos os dias da sua vida, você lidar. E, na verdade, o tema hoje é a fé na visão do Evangelho. E a Igreja Visão do Evangelho, o Ministério Visão do Evangelho, vai falar um pouco disso hoje com os nossos pastores. E hoje nós estamos recebendo aqui, né, o pastor Renato, lá de Ribeirão das Neves, que é o pastor hoje da Igreja de Ribeirão das Neves, Visão do Evangelho, né, em Minas Gerais, grande BH, né, uma cidade maravilhosa, muito acolhedora, né, uma cidade que realmente hoje faz parte da história do Ministério Visão do Evangelho, assim, sobretudo de uma forma muito especial. E lá em Neves, inclusive, foi inaugurado o mercado, né, beneficente, que tem a moeda Talento, né, que é um mercado que atende famílias, né, carentes, famílias que precisam, que necessitam. E a gente vai falar um pouquinho disso também aqui. Estamos recebendo também um convidado todo especial, que é o pastor Dervan, também lá da cidade de Ribeirão das Neves, né? Ele também lá que tem o seu ministério, vai estar falando um pouquinho para a gente aqui. E o nosso pastor, vice-presidente, pastor hoje, que é de Ribeirão das Neves, mas hoje está em Franca, né, já residindo em Franca, que está conosco aqui na Igreja Visão do Evangelho. Boa noite, pastor Erlon. Dê as boas-vindas aos conterrâneos, né, da cidade de Ribeirão das Neves e, claro, na grande BH. Boa noite. Amém, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Primeiramente, agradecer, né, os irmãos que estão aqui conosco, pastor Renato, foi, assim, um homem que orou para que eu esteja aqui hoje, foi através da oração do pastor Renato. Quando eu estava perdido no mundo, ele já estava lá orando por mim. E isso é um testemunho muito forte, viu, Marcos? Depois nós vamos gravar outro e ele vai contar que eu fiz parte do projeto de vida dele. E tem guardado isso lá. Né? Me colocou no projeto de vida dele, falou que Deus ia me resgatar e hoje nós estamos aqui. Glória a Deus, amém. Na obra de Deus, através da oração do pastor Renato. Pastor Dervan também, um amigo de caminhada, né? Que Deus prepara pessoas para colocar do lado da gente, para estar abençoando e na caminhada aí. E Marcos Rogério, mais uma vez, nós juntos aí num podcast. Maravilha, é tão bom, é tão maravilhoso quando a gente tem esse tempo para Deus, né, que a gente deveria ter todos os dias, a todos os instantes. Mas a gente vai aprendendo com a espiritualidade e o Espírito Santo vai tocando o coração da gente, a gente vai melhorando, né? Vai sendo melhor um pouquinho a cada dia. Pastor Renato, prazer em tê-lo aqui conosco, direto de Ribeirão das Neves. É maravilhoso, né, tê-lo conosco aqui hoje. Boa noite. Boa noite a todos, paz seja convosco. É gratificante estar aqui, Marcos Rogério, pastor Elo, pastor Dervan, né, nesse podcast, Podvisão, né? E Deus, eu tenho certeza que vai assim falar sobre os nossos corações poderosamente. O tema fé é um tema muito assim, né, que nos mobiliza, abre um leque em todas as áreas de nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus, né, através desse projeto, dessa visão, vai alcançar não somente Franca, Ribeirão das Neves, mas até os confins da terra, né? Aquilo que é o propósito do Senhor, a palavra do Senhor chegar nesses corações. Então, é muito gratificante estarmos aqui hoje juntos, né, em comunhão, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Pastor Dervan, prazer em tê-lo aqui, um prazer conhecê-lo pessoalmente também aqui junto com a gente. Obrigado por estar em Franca. Já tinha vindo a Franca já? Não, Franca ainda não. É um prazer também, né, nesse tempo estar com vocês. Já fui em Dayatuba, Valinhos, Campinas, mas aqui ainda não. Que maravilha. Fala um pouquinho do seu ministério pra gente. Na verdade, eu sou um pastor auxiliar, né? Eu tenho um pastor também, na verdade é o pastor presidente, e eu sou um auxiliar dele, eu e minha esposa. Nós direcionamos, né,
trabalhamos ali na obra e fazemos toda a execução do serviço, né? E é um prazer, né, estar aqui com vocês nesse tempo. Os pastores, esses homens de Deus que amam, né, o Evangelho, e não tem como não se contagiar com essas pessoas. Então, isso é gratificante demais. E até os confins da terra, né? Igual o pastor disse. E esse é o prazer que nós temos em servir ao Senhor, é o prazer que nós temos em desfrutar da palavra, né? Neste tempo. É uma honra estar aqui com vocês. Que maravilha. E vamos começar a palavra de hoje. E como o tema é a fé na visão do Evangelho, eu acho que eu vou deixar uma pergunta aqui para que a gente possa começar a trabalhar essa palavra. O que é, na verdade, a fé? Pastor Hélio, começando aí, o que nós podemos aqui juntos agora Amém. debater? Quando a gente fala de fé, nós falamos muito lá de Hebreus 11, né? Todos falam. E nós vamos ler aqui, para a gente entender um pouco. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas que não se vê, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Então a fé é algo que é intocável, mas quando você vive ela, você tem a consciência, você tem a sabedoria de entender que através dessa atitude que você tem, dessa vontade que você tem, desse momento com Deus, ou que, né, nós vamos falar mais sobre isso, que a fé é algo que não vem de você. A palavra é essa. A fé não é algo que você compra, não é algo que você vá entregar para uma pessoa, não. A fé, ela tem que estar dentro de você. Ela tem que estar com você. Então é por isso que Hebreus fala que ela é a substância das coisas pela qual esperamos. Então, quando nós temos fé, nós acreditamos naquilo que a gente pode alcançar. Seria, pastor Renato, mais ou menos assim, tal coisa é impossível. Não, aos olhos de Deus, é improvável. A fé está exatamente aí, entre a distância do improvável para o impossível? Ô, Max, a gente hoje, quando você está no seu ministério e você faz essa pergunta, quem tem fé para a igreja viva do Senhor, 100% vai levantar a mão e dizer que sim. Falar e tomar posse tem esse vácuo, essa distância. Porque a palavra do Senhor, nós estamos aqui no livro de Hebreus, né, e quando vai falar no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que buscam. Ou seja, para você crer, primeiramente, né, que Deus existe, tem um percurso, tem algo na nossa vida que Deus vai deixar para que essa essência ela se torne não somente uma palavra, mas vivenciada sobre as nossas vidas. Então, a fé hoje é uma semente que é lançada sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, né, que crê na presença do Senhor, que crê na existência de Deus. Mas não pode ser simplesmente algo figurativo, tem que ser algo demonstrado. Por isso que nós vamos aqui, o pastor começou bem, sem fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, por exemplo, hoje, eu vou dar o testemunho aqui dele, quando a gente começou a nossa caminhada, né, ele vai falar por ele, mas eu via, né, uma essência na família, né, do nosso cotidiano de prostituição, né, de bebedice, de coisas que o mundo vinha proporcionando. E eu tinha fé que isso ia mudar, não somente a minha vida, mas mudar também a vida daqueles que estavam diante de mim. Então, eu lanço
essa palavra. Eu lancei essa semente através de um projeto de vida. Nós vamos estar fazendo o nosso projeto agora, em nome de Cristo Jesus. E isso aí é você acreditar que Deus vai estar, né, colocando a essência dele, colocando aquilo que está no papel, né, em realidade. Foi isso que aconteceu. Eu lancei essa semente, e essa semente ela foi regada com oração, crendo, né, naquilo que eu estava provendo diante de Deus, mas eu sabia que existia um Deus que seria capaz de mudar essa situação, né? Um Deus do impossível, um Deus que tudo pode. E muitas das vezes, né, por não ser o meu espaço, não ser o meu tempo, eu desacredito. A minha fé ela desfalece, ela é voltada para trás. Aí eu não vou experimentar o que Deus tem, porque muitas das vezes eu fiquei focado simplesmente num pontinho e estou esquecendo da folha inteira do que Deus tem para promover. Então essa fé, ela tem que ser movida, ela tem que ser transformada, ela tem que ser regrada, ela tem que ser cuidada. E simplesmente você tem que crer, né, em algo que Deus vai edificar na sua vida. Então não é só falar. Na verdade, eu gostaria até de ouvir o pastor Deivan agora. Quando, como disse o pastor Renato, você na igreja, né, viva do Senhor, você... Quem é que tem fé? Todo mundo levanta a mão. A pessoa diz que tem fé, mas no primeiro problema que ela tem corriqueiro na vida dela, seja um filho, às vezes, que está nas drogas, que já dá muito trabalho, ela diz, eu desisto desse filho. Né? Sei que o mundo tome conta. Esse processo de dizer isso, ou até, de uma certa forma, demonstrar que desistiu, ou desistiu, ele pode ser chamado como a perda da fé? Olha, eu creio que sim. Um exemplo, né? Eu creio que sim. Em partes, eu creio, e outras não. Eu creio que, no meu ponto de vista, algumas pessoas elas se esfriam na fé. Por quê? Estávamos conversando hoje. As pessoas elas querem resultados imediatos de Deus. E o Senhor, ele não trabalha dessa forma. O Senhor, ele é dono do tempo todo. Eu creio no meu coração, e pelo que eu entendo, ele está livre de tudo isso. Ele não pode ser preso ao tempo. Então, as pessoas elas querem respostas imediatas. Ou seja, eu orei hoje, acontece hoje. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos e esperamos. Ou seja, a fé é a confiança. A gente confiar que aquilo que nós oramos vai acontecer, igual o pastor disse. É uma semente. Então, você coloca uma semente e qual é o semeador que planta uma semente e fica olhando ela ali crescer? Não. Ele joga a semente, ele acredita que ela vai virar ali um ramo ali e vai se frutificar. Então, para mim, a fé é isso. E muitas pessoas, pelo meu ponto de vista, elas não conseguem executar esse nível de fé porque não crer, né? É impossível chegar a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, essas pessoas que não acreditam ou se deixam se levar por esses níveis de pensamento e decisões, é porque não receberam de fato o autor e consumador da nossa fé. Porque João 14:20 diz que naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, vós está em mim e eu estou em vós. Se o autor e consumador da nossa vida, ele está em nós, e no princípio, igual o livro de João diz, no princípio é a palavra e a palavra era Deus. Né? E tudo se fez através dela. O Senhor disse, haja luz e houve luz. Tudo foi construído em prol da palavra. Vocês entendem? Então, se esse verdadeiro verbo ele está dentro de nós, essa verdadeira palavra, ela está dentro de nós, tudo é possível ao que crê. Pastor Erlon, seria então o seguinte, a pessoa que tem fé, literalmente ela tem na sua espiritualidade a fé. Ela acredita, ela confia, ela tem experiências vividas de que a fé curou familiares dela, ela tem a experiência de que a fé fez algo sobrenatural na vida dela. Para essa pessoa, então, não existe o impossível.
existe acreditar no improvável se tornar provável através da fé. Então, essa pessoa, ela não entenderia isso. Para mim não existe impossível. Eu tenho experiência viva de que a fé mudou coisas que eu precisava que mudasse, eu tenho fé todos os dias. Então, existem coisas que são improváveis. É improvável que vá acontecer isso, mas eu acredito. Então, eu não acredito em impossibilidades. Eu acredito em algo assim, que é improvável, mas eu tenho fé. E aí vai se tornar. Quer dizer, o que eu quero, na verdade, deixar como pergunta é que para uma pessoa que tem fé, não existe o impossível. Ela tramita, igual você perguntou pela primeira vez, ela tramita entre o improvável e o impossível. O que é o improvável? É aquilo que, de repente, pode acontecer. O impossível, para nós, é aquilo que não vai acontecer. Então, a pessoa, quando ela tem fé, ela sabe que é improvável? Sim. Que é impossível? Sim. Mas que existe algo que pode fazer acontecer. Porque é muito profunda essa questão da fé. Existem pessoas, às vezes você em casa fica pensando assim, eu trabalho tanto, que jamais eu vou ser uma pessoa rica aos olhos do mundo em dinheiro. Agora não vamos aprofundar aqui, é um negócio bem polêmico. A pessoa fica imaginando isso. Ela vai lá para a lotérica, joga na Mega Sena, fica esperando, joga e tal. Aí, ela olha o bilhete e fala assim, nossa, lá no Ceará saiu o ganhador. Vixe, mas o meu, eu acertei 4 números, fiz a quadra, mas saiu lá no Ceará. Mas por que para ele lá no Ceará e não para mim? Se eu trabalho todo dia, se eu corro, se eu oro, se eu vou à igreja... Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o entendimento da fé é você entender que a riqueza, ela não está no dinheiro. Eu posso não deixar faltar nada na minha vida, com o meu trabalho, não me falta nada, eu tenho saúde, eu tenho família, eu como, eu bebo, eu consigo fazer um passeio com a família, né? E eu não preciso desse tanto de dinheiro. Mas por quê? Porque eu caminho lado a lado com uma fé de que nada me faltará. Né? Aí a gente começa a vir para a parte bíblica. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que eu citei esse exemplo? Porque é inevitável que pessoas que estão nos ouvindo agora, mas que não estão nessa espiritualidade ainda, da igreja, de conviver e de estabelecer, eu uso muito essa palavra, que tem uma coisa fantástica no pastor Ivo, que eu falo que a relação que ele tem com Deus é algo sobrenatural. Às vezes você está ali preocupado com alguma coisa, de repente o telefone seu toca, ele fala, guerreiro, tá bom, como é que tá, varão? Tá tudo bem por aí? Parece que ele estava sabendo que eu estava preocupado com alguma coisa que estava... Então, assim, esse estabelecer essa relação com Deus é muito mais importante do que ficar pensando nisso. Não te exime o fato de que amanhã você, de tanto insistir, jogue e ganhe. Mas uma coisa eu tenho na minha vida, que não há sorte. Tudo é Deus. É Deus. É Deus. E Deus, se ele deu a possibilidade daquela pessoa lá no Ceará, porque ela fez o joguinho, é Deus. Mas o jogo não é de Deus. Não estou dizendo que o jogo é de Deus, mas ele deu àquela pessoa a possibilidade de entregar a riqueza. E, com um detalhe, aquela pessoa pode duplicar, triplicar, quadriplicar a sua riqueza, eu falo isso em fortuna, em dinheiro, abençoando, porque é uma pessoa que aquilo para ela vai mudar a vida de muitas pessoas que precisam e necessitam, como tem aqueles que a gente ouve, já chegou a ouvir notícias em jornais. Você viu, ganhou na Mega, perdeu, passou um ano e meio, 2 anos, perdeu tudo. Aí, é por isso que eu falo, não é mau administrador, é Deus. Né? É Ele que entregou, falou assim, olha, eu estou te entregando, você quis tanto, toma. E aí eu me reporto àquela situação de Jó, né? Quando o diabo está lá, ele fala assim, ele não é fiel para você, se eu for lá agora, eu vou
vou fazer tanta coisa que ele vai desistir, ele não vai perder essa fé que ele tem em Ele você. não vai aguentar. Aí ele falou assim, pode fazer o que você quiser, só não pode tocar na vida dele, não tira a vida dele. Sim. Então, eu acho que tem momentos na vida da gente, eu citei esse exemplo que eu acho que foi até ao extremo, falando em dinheiro, mas tem momentos da tua vida que Deus fala, toma a chave. Estou te dando, você correu, trabalhou bastante, queria tanto esse carro, estou te dando. Agora vamos ver como é que vai ser esse carro. Você parou nesse carro, aí você pegou esse carrão bonito, essa BMW, essa coisa maravilhosa. Passou um mês e meio, já largou da mulher, já estou com a novinha sentada no banco daqui, e aí vai. Ou não, ou eu te dei esse carro, através desse carro você continua abençoando, você continua prosperando. Então, eu acho que tudo, como, não lembro agora se foi o pastor Renato que falou, ou o senhor que falou que tudo está atrelado a essa palavra fé. Sim. Porque ela pode mudar a direção a qualquer momento. Porque a partir do momento que eu não tenho fé, eis-me aqui para não conseguir as coisas, para não chegar aos lugares que eu preciso chegar. Porque eu preciso ter no detalhe e na fé grande. A cura de um câncer. Nossa, eu preciso, aquela pessoa precisa ser curada. O detalhe é falar, nossa, eu vou entrar ali naquela loja, eu tenho fé que vai dar certo aquele contrato do meu trabalho. É uma fé do detalhe, porque se não der certo ali, você vai passar para outro. Você vai passar para a loja da frente. Isso. Mas eu vou ter fé naquele ali. Então eu dissertei isso aí, porque por isso que eu, né, dessa distância do improvável para o impossível. É algo que as pessoas em casa, tem gente em casa que deve estar fazendo assim com a cabeça, nossa, eu estou tão confuso agora, improvável, impossível. E é simples. É só resumindo o que vocês três disseram aqui agora, para você que está em casa. É confiar e esperar, sem ver, num tempo que não é seu, que é de Deus. Não sei se eu tive o entendimento mais ou menos que vocês colocaram. Amém. Sim. Porque eu sou o seguinte, de vez em quando, só para resumir, às vezes nós estamos discutindo futebol, alguma coisa e tal. Há pouco tempo agora nós estávamos discutindo aquela situação do Palmeiras, perdeu de 3. Aí os caras, impossível. Eu falei, gente, é improvável. Não é impossível. Mas não é impossível. É improvável, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Você não sabe aonde vai a fé daquele cara que está comandando. Porque ali é o trabalho dele. Ali não é fé no jogo, é fé no trabalho. É um trabalho, futebol é um trabalho. Então o Abel tem que ter uma fé. Alguma coisa. E foi totalmente espiritual o que ele fez com todos. Aí ele pega os vídeos de todas as viradas do Palmeiras, desde quando ele está lá, e apresenta na concentração. Viramos aquele jogo, viramos esse. Ele mostra para todo mundo como é que virou. Aquilo cria uma motivação espiritual, uma crença em Deus que vai ser difícil segurar. Acreditar naquilo, que é um trabalho. E aí, nós discutindo entre amigos, aí os caras foram discutindo tanto, eu falei, gente, é questão de fé e tal. Teve um até que falou assim, que fé num jogo desse, que jeito? Eu falei, não, você tem razão, errado está a Bíblia. Eu falei, deixa do cara, vai matar a conversa, pastor. Uai, mas não tem como discutir, então, né? A Bíblia está errada ainda. Porque Está errada a Bíblia, você está certo. Porque você imagina, Marcos... Esse é o teimoso, né? Esse é o teimoso. Imagine, Marcos, pastores, se aqueles homens que estão contra o Palmeiras falam assim, não, eu não acredito. Eles já entram derrotados. E o que vai acontecer? Vai ser derrotado. Agora, eles acreditaram em algo que eles podiam fazer diferente dos outros. E, só uma parte, concorda que do outro lado adversário, independente da forma como eles doutrinam, né? Eles tinham uma fé. Sim. Mas a fé de cá foi maior que a fé de lá. Pode ter certeza. Porque os dois lados têm, eu tenho fé, o senhor tem fé. Mas pode ser que uma das nossas fés seja maior que a outra e o senhor vai ver eu prosperar para alguma coisa que às vezes o senhor ainda não conseguiu. E quem está aí precisa pegar isso como exemplo. Isso é muito interessante. A gente está falando aqui, nós temos 4 homens de fé aqui. Deixa eu colocar a gente aqui dentro da palavra. A palavra de Deus vai dizer que depois que Jesus multiplicou
né, os pães e os peixes, Jesus ele sobe ao monte, vai orar e os seus discípulos vai para o mar. E ali se ouve uma grande tempestade. E num período noturno, Jesus ele começa a andar sobre as águas. E a palavra de Deus diz que aqueles homens que estavam no barco, viu grandes sinais de Jesus, eles ficaram com medo. E até confundiram Jesus como um fantasma. Só que na nossa vida, né, muitas das vezes nós estamos assim. A gente vê Jesus operando, curando, libertando, transformando vidas, e nós estamos naquele barco. Né, e Jesus ele está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. E chega a determinado momento da nossa vida, né, uma palavra que, através do nosso pastor presidente, eu coloquei na minha vida, se chama coragem. Coragem de acreditar, coragem de dar um passo de confiança. Essa semana foi forte também essa não palavra. é isso? Né? Então, naqueles homens que estavam no barco, quantos que saíram? Somente um, Pedro. Né? Pedro ele sai do barco, eu não sei a motivação que ele tinha, né? Qual era o critério que ele tinha, porque se ele fosse, né, através dos seus amigos que estavam ali, ele não saía. Mas uma palavra motivou ele, sai e vem. A palavra de Jesus, sai e vem, mas tomando, não, então vem. E ele sai, isso é uma fé. Né? Tudo bem que a palavra de Deus vai falar que ele deu alguns passos e ele afunda, mas quem estava do lado dele? Jesus Cristo. Agora, e se ele não sai? E muitas vezes nós ficamos questionando a nossa vida, né, dentro de um barco. Né? Eu não posso, eu não vou conseguir, a minha família está passando por isso, o meu marido está passando por aquilo, eu não sou curada. Muitas vezes é porque nós não saímos do barco. Nós ficamos ali à mercê de algumas tempestades, de algumas tribulações que acontecem na nossa vida. E a fé é justamente isso. Eu aprendi isso com o ímpio, que quando você dá um passe, Deus coloca o chão. Né? Mas é fé. É você, mas peraí, não tem nada, mas eu tenho fé que Deus vai me curar. Não tem nada, eu tenho fé que Deus vai abençoar a minha vida, eu tenho fé que Deus vai transformar agora na vida financeira. Né? Eu gosto muito da palavra do Senhor, quando 2 Crônicas 20, isso aí mudou a minha vida. Né? Crê no Senhor teu Deus, né, estará salvo, e ouvireis os seus profetas e prosperareis. Né? Então, quando a gente começa a escutar a voz do Senhor vindo na direção certa, através do anjo do Senhor, aquilo ali começa a ter uma motivação, como um técnico motiva o seu elenco. Mas se o elenco apenas ouvir e não praticar, nada adianta. Eu fecho aqui com uma palavra. Estava passando por uma luta muito grande e essa palavra mudou, direcionou a minha vida. O pastor presidente ele falou o seguinte: o que um jogador não pode fazer errado dentro de um campo? Né? E você falou tem um tempo atrás, uns 3 anos. Eu não tenho muito conhecimento de futebol, falei algumas coisas que não era a resposta certa, mas eu falei, o jogador não pode correr errado dentro do campo. Porque se ele corre errado dentro do campo, ele cansa facilmente. Então, muitas vezes, na fé, nós queremos, né, que as coisas sejam do nosso jeito. E tem um jeito certo para que você não possa cansar, que é a palavra do Senhor. É ela que direciona, é ela que coloca o propósito da minha vida e nos dá um alimento espiritual para que possamos ficar firmes. Acreditar, né? Ter fé. Amém. É algo muito assim sobrenatural e, acima de tudo, especial, né? Porque o que é especial quando a gente fala? Porque tem algumas palavras que a gente fala e a gente fica assim, aquela pessoa tem o hábito de praticar aquela palavra lá assim, né? Às vezes até se tornam jargões na vida da pessoa, né? Às vezes você olha assim, você é espetacular. Que espetáculo. Você sabe o que é ser espetacular? O que é espetáculo? Ser espetacular é dominar uma arte, de ser algo que chame a atenção das pessoas e que as pessoas gostam de ver, que as pessoas têm o prazer de assistir. Então, quando eu falo, pastor, o senhor é espetacular, eu tenho o prazer de assistir o senhor pregar, eu tenho o prazer de ouvir o senhor. Então, quando você fala especial, como eu usei a palavra agora, o que está acontecendo aqui é algo tão especial, assim, muito especial e sobrenatural. E tem uma explicação. Lógico, me desculpem.
O sobrenatural, quando a gente fala, sobrenatural. O que é natural? Natural é a gente sentar aqui e falar assim, vamos rezar aqui um Pai Nosso. É uma oração. Isso é natural. É natural a gente orar. Nós estamos aqui falando de Deus. O que é sobre esse natural? Que não é sobre falar de natural, mas é ser acima do natural. Acima, né? O que é ser acima do natural é você se envolver com a espiritualidade. E mesmo não tendo entendimento bíblico, como eu não tenho, mas é encontrar mas é encontrar palavras e ter entendimento delas dentro da espiritualidade. Sim. E hoje aqui é um clima de espiritualidade. É algo que, se o diabo estiver ali na porta, ali, ele não consegue entrar aqui de forma nenhuma, porque aqui a espiritualidade se prevalece agora. Amém. Então ele não consegue, ele pode estar esperando a gente ali fora, mas aqui não, aqui dentro não. E quando a gente fala que isso aqui é especial, aí eu explico para você que está em casa. Especial é a Santa Ceia. Especial foi quando Jesus sentou para ceiar com todos. Então, especial é quando você chega na tua casa, que você vê a tua mulher, que você dá um abraço, que você fala, poxa, eu saí de manhã, te deixei, mas Deus me deu a oportunidade e a dádiva de voltar para te reencontrar. Dá um abraço no teu filho, na tua mãe. Especial é estar aqui nesse momento, sabendo de que um dia um de nós não vamos estar mais aqui, mas que o que nós fizemos aqui hoje é algo que toca a vida das pessoas, é algo que vai ficar marcado. Então, Deus nos deu aqui nesse plano terreno a possibilidade de nos encontrarmos, nos conhecermos, porque Ele é tão maravilhoso que Ele faz você encontrar uma pessoa que não tem o teu sangue, que não tem nenhum parentesco com você, e através dessa pessoa você gerar um sangue, que é um filho, uma filha, e aí você constrói o que nós chamamos de família. Tem até um ditado que diz, a tua mulher não é teu parente. Ela não tem teu sangue. Mas ela é, e para a mulher é a mesma coisa, o teu marido não é teu parente, ele não tem teu sangue. Mas, aí diante de Deus, na consagração do matrimônio, é que você recebe o quê? Essa construção A unidade. da unidade. A unidade. Então, assim, é tão interessante isso que nós estamos falando hoje aqui sobre fé, que veja que nós começamos falando de fé, falamos de jogo, falamos de situações de doença e tudo, e a fé está envolvida em tudo. Em tudo. E assim, Marcos, é tão interessante, né? Os irmãos aqui são pastores, são pregadores do Evangelho. Nós estamos aqui falando de fé por causa de um homem. É. Nós estamos aqui falando de fé por causa de um homem que fez isso aí que você acabou de falar. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas creram. E ele acreditou. Abraão acreditou. Abraão foi acreditado pela fé. Por que ele é chamado pai da fé? Porque ele ouviu uma voz dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai. No meio do caminho ele começa a reclamar, ó, que me falta só algum, eu não tenho filhos. Para que eu vou deixar isso tudo? Porque no meio desse caminho, ele que já era um homem próspero, você que está aí nos assistindo, presta atenção nisso. Deus já tinha feito o que ele propôs para ele. Falou, sai daí que eu vou te abençoar. Eu vou te levar para uma terra. E ele, naquela caminhada, ele foi prosperando. A tenda cresceu, os gados, tudo. Mas lhe faltava algo. Isso que você acabou de falar. Ele ainda não tinha um filho. Uma família completa. Mas Deus tinha falado com ele. Tinha prometido, né? Olha as estrelas do E céu. aos olhos Você pode dos contar. homens, não podia. O impossível entre o possível. E naquele momento que ele acredita ali, Deus fala, não, eu vou te dar um herdeiro.
Mas todos nós sabemos que um dia, o que aconteceu? Deus testou a fé dele. Isaac. Deus testou a fé de Abraão. Aquele homem que um dia ele iria chamar o pai da fé. Não me dá o que eu te dei. Deixa eu ver se você tem fé mesmo. E hoje em dia nós falamos muito de fé, mas muitas das vezes quando chega na hora de a gente provar ela, quando chega na hora de a gente provar que nós temos fé, não, faz isso por mim. Às vezes Deus fala, me dá isso aí. E nós temos fé para dar. E a fé está muito ligada à obediência, né? Então, Principalmente. quando Jesus ele recebe todo o domínio, todo o governo, toda a autoridade, ele recebe após um nível de obediência. Ou seja, ele tinha ouvido dizer a respeito dele e ele tinha algo a ser construído, assim como Abraão também, né? Assim como Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, enquanto estava fixo, enquanto estava obedecendo a voz, ele estava ali fixo. Na hora que ele tira os olhos, ele já sente aquela situação e Jesus diz, homem de pouca fé, né? Dentro disso, eu queria dar um exemplo aqui de algo que eu fico impressionado com a fé, um exemplo de fé. Posso? Claro. Então, está lá em Mateus 8,5. Entretanto, Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele, um centurião, suplicando, Senhor, meu servo, está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus está dizendo, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz-me apenas uma palavra, ou seja, uma palavra só, diz somente uma palavra, e o meu servo será curado. Olha que modelo de fé. Porque eu também sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ordena meu servo, faze isto, e ele faz. Ou seja, tudo está ligado à obediência. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda certeza, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Olha que tremendo. Então, toda vez que nós obedecemos, toda vez que nós nos submetemos a um nível de conhecimento, a um nível de autoridade, nós estamos propícios à fé. Ou seja, nós somos sorteados com todas as sortes de bênção, né? Nós estávamos conversando hoje, nas regiões celestiais. Ou seja, muitas das vezes não conseguimos aderir às nossas conquistas no plano físico, porque nossos olhos ainda estão carnal, está um nível de obediência carnal. Mas nós temos que sujeitar da mesma forma que Jesus, tudo ao Pai. Jesus veio o tempo todo sujeitando tudo ao Pai, em obediência ao Pai. E ele recebeu todo o poder, todo o domínio, todo o governo, no céu, na terra e debaixo da terra. E muito mais do que isso, ele sujeitou a nós, a igreja. Ele deu para a gente tudo isso. Então, no mundo fala a lei da atração, né? Muitas das vezes, né? Mas esse é o poder da semente, da semeadura. Se éfata, tudo que tem ouvidos ouça. Lança a palavra, lança a sua semente, espera o milagre acontecer. Isso é fé. Mas o interessante, pastor Devan, é que hoje, né, quando falamos o justo, nós temos o nosso Igreja Visão do Evangelho, o justo viverá pela fé. Quem que é justo? É quem é justificado. Sim. E o interessante, quando nós pegamos, né, eu estou fazendo assim mais aprofundado, Romanos fala muito sobre fé, e vai falar, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu tenho que exercer a minha fé.
né? Você tem a sua, o pastor Hélio tem a dele, o Marcos Rogério tem, você que está em casa, você tem a sua fé, mas a sua fé tem que ter uma base, Sim. né? Sim. Tem que ter uma consolidez, né, naquilo que você está depositando e acreditando. Sim. Né? Ou seja, então nós, quando eu falo coração, eu falo alma, né? Eu falo aquilo que está dentro de mim, que através do Espírito de Deus, ele testifica, né, isso. E quando nós andamos, né, verdadeiramente na fé, nós cremos no propósito, nós cremos, né, naquilo que Deus vai determinar, é grandiosa a nossa vitória. É verdade. É grandioso, porque aí você está crendo não só, né, como aquela mulher, a samaritana ali, ela falou sobre redenção, ela falou sobre coisas no encontro com Jesus, mas ela foi, proclamou a palavra do Senhor, né, e o pessoal veio para ver. Mas agora, no relato deles, eles não só conseguem, tipo assim, só escutar, mas eles presenciaram a grandeza de Deus. Então nós temos que tirar isso no coração, nós temos só. Vou falar da fé do irmão, da fé do outro, eu tenho que começar a exercer a minha fé. Isso aí. Entendeu? Crer, né, na minha alma, crer no que Deus propôs sobre a palavra do Senhor. Crer nas promessas naquilo que tem sobre nós, né? que está sobrepondo. Aí fica mais fácil nós entendermos o que Deus veio fazer. Do que Deus veio colocar. Que Deus quer fazer. Isso. Né? Aí Deus fica mais pode. fácil. Porque a fé é isso, é acreditar naquilo que Deus pode fazer. E o que ele pode fazer? Tudo. Tudo é possível. Tudo é possível. Aí entra no que ele disse. Né? Tudo é possível ao que crê. É algo assim. O tamanho de seu Deus revela o tamanho da sua fé. É muito diferente, né? Quando a gente vive esse momento, essa espiritualidade. Eu acho que isso é sensacional, assim, do ponto de vista que a gente fica até eufórico, muitas vezes. Mas tem que estar dentro dessa espiritualidade, dessa obediência, para você buscar essa fé o tempo todo. E, como eu disse a vocês que estão em casa, o nosso tema de hoje seria um tema que está atrelado a você todos os dias, que é o tema da fé. Pastor, queria agradecer a presença, né, de vocês aqui, que coisa maravilhosa. Amém. E não vai faltar oportunidade, né, pastor? Amém. Da gente estar sempre junto, fazendo aqui os podcasts e, com certeza, a gente podendo levar essa mensagem para as pessoas, né? Nós temos aqui, através da televisão, a possibilidade de também fazer, através de videochamada, com assim, alguém participar ao vivo com a gente. Nós vamos estar fazendo isso também, né? Buscando a visão do Evangelho em Neves. Agora nós vamos ter em Vinhedo aí também, né? Com o pastor Fabiano. Então, assim, tá crescendo. Crescendo, né? O Ministério Visão do Evangelho. Pastor Renato, obrigado. E tenha um bom retorno à cidade de Ribeirão das Neves e que mantenha firme, né, na palavra, mantenha edificada, né, sempre essa obra voltada ao Ministério Visão do Evangelho, que é a obra voltada a Deus. É tudo por Ele e tudo para Ele. Amém. Obrigado, viu, pastor? Amém. Agradeço a todos aqui por essa riquíssima oportunidade e creio que nós vamos ter muitas outras, em nome de Jesus. Amém. Pastor Dervan, obrigado. Muito obrigado por ter vindo a Franca, que volte mais vezes aqui a Franca. Sempre que o pessoal lá vamos falar assim, pegar o carro para vir, é pertinho, um cadinho, nós já tá lá. Logo ali. Logo ali, né? 9 horinhas nós chega lá. Vem fazer mais visitas pra gente aqui, viu? Prazer é todo meu, né? É uma honra estar com os senhores, né? Homens de respeito, homens de honra, né? De ética, moral, social. Amém. Né? É um prazer estar com vocês. E Jesus disse assim, ó: tudo que pedides em meu nome, crendo que o receberdes, assim lhe será feito. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. A nossa fé, né, de hoje, ela é baseada em um Deus vivo. E a maior riqueza que o homem pode trazer em si é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E isso eu tenho certeza que esses homens têm. Amém. Amém. Pastor Erlon, obrigado mais uma vez, como pastor vice-presidente, né, do nosso ministério, de poder estar aqui, dando as honras de receber os conterrâneos aqui de Ribeirão das Neves, no nosso Podivisão. Amém. Agradeço a todos que estão em casa, que tenha, né,
que essa palavra tenha trago um benefício e que tenha te enchido de fé. Verdade. Porque sem fé, mais uma vez vou repetir para vocês que estão em casa, é impossível agradar a Deus. Então vamos agradar a Deus com a nossa fé. E mais um podcast aqui. Eu agradeço aos pastores que estão aqui, pastor Renato, parceiro aí, Amém. guerreiro da fé. Há muitos anos juntos, né? Amém. Pastor Dervan. E mais uma vez agradecer ao Marcos, tá junto aí. Amém. E, claro, a Igreja Visão do Evangelho em Franca fica na Avenida Euclides Vieira Coelho 2771, lá em Ribeirão das Neves, pastor. Pastor, vamos colocar. Olha, eu estou chamando o Marcos Rogério de pastor. Aleluia, fé, pastor, aleluia. Vamos colocar Rua Moacir Menezes 310. Nós estamos com dificuldade de número lá, mas Rua Moacir Menezes 310, Sevilha, Ribeirão das Neves. E fica fácil, é um prédio maravilhoso, Sim, azul, lindo. Ficou lindo. né? Ficou lindo, tá lá, Ficou lindo. bem grande, Visão do Evangelho, né? Igreja Isso. Visão do Evangelho. Então você também pode, você que é de Ribeirão das Neves, da Grande BH, está nos assistindo agora pelo canal do YouTube do IVE, né? Underline, Igreja Visão do Evangelho de Neves, né? Ou seja, faz o seguinte, vai do jeito que você tá. Esquece, vai do jeito que você estiver aí. Tem problema nenhum. Mas eu faço muita coisa errada, uma bebedeira, eu gosto de... Vai do jeito que você tá. Deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar você, a sua alma, a sua vida. Porque você vai poder ajudar muitas pessoas e você vai poder resgatar muitas pessoas. E mais uma vez eu sempre encerro, né, deixando aqui uma boa noite todo especial para você que esteve conosco e sempre dizendo que a igreja ela não muda o mundo, mas ela muda o homem e o homem muda o mundo.